Agora, este Efraim tinha tudo de fato para bater no peito e dizer: eu sou duplamente abençoado. Eu tenho motivos para dizer que sou muito abençoado. E diz a Bíblia que este Efraim, a partir do capítulo de número 7, do verso 21 por diante, do livro de 1 Crônicas, nos dá aqui o relato da família de Efraim. E eu quero falar aqui sobre alguns filhos de Efraim. E é óbvio que Efraim aqui se torna o personagem principal, mas eu quero falar sobre os filhos de Efraim. Eu sei que estou quebrando protocolo aqui hoje, mas você vai se surpreender com o que você vai ouvir. Escute atentamente, olhe bem para mim. Eu fico imaginando Efraim, pai de Ezer e Eliade, em casa, há alguns dias sem notícia de seus filhos, e sem saber que eles estavam mortos. A Bíblia não diz, mas isso é uma conjectura minha, e conjectura não é doutrina. Conjectura é apenas o imaginar de um pregador, de um expoente das Escrituras, por conta, baseado nas entrelinhas, baseado nas informações que não estão mastigadas, que não são detalhadas. Dá para a gente construir aqui uma conjectura, sem afirmar de que de fato isso aconteceu, sem afirmar que isso é doutrina. Ninguém siga conjectura, por favor. Mas eu imagino, sabe o quê? Que Efraim está em casa, dias se passam, notícias não vêm, os filhos não aparecem. E imagina comigo Efraim aperreado, angustiado, preocupado, inquieto, quando de repente alguém bate na porta. Ele vai abrir com o coração batendo forte, porque coração de pai sente, coração de mãe sente. A gente sabe quando tem alguma coisa errada. Quem é pai, quem é mãe aqui? Levanta sua mão, por favor. A gente sabe quando tem alguma coisa errada. Há anos atrás, quando eu fui buscar meus filhos na escola, na cidade de Jaú, noroeste de São Paulo, quando eu busquei meus filhos na escola, acostumado todos os dias a fazer isso, e houve um dia que eu, como mais um dia comum, eu os busco na escola, e quando eu estou descendo do carro, um alvoroço, e uma turma que corre para frente da escola, e muitos diziam: é briga, é briga, é briga, é briga. E meu coração bateu forte, e alguma coisa falou dentro de mim: teus filhos estão envolvidos. E eu disse comigo: não é, não pode ser. E eu me dirigi à recepção para buscá-los. Eles eram pequenos, entrando na pré-adolescência. E quando eu estou chegando, um alvoroço, um tumulto. E quando eu chego, para minha triste surpresa, para se cumprir aquele batido forte que veio na minha alma e aquele aperto que deu no peito, eu olhei e por trás da grade que separava os alunos que saíam para que os pais buscassem na recepção, eu vi minha filha sentada. Uma professora estava do lado consolando ela. Ela estava chorando muito e eu via sangue pingando do seu nariz. E quando eu vi o sangue pingando do nariz da minha filha, eu entrei em desespero, como qualquer pai aqui entraria. Afinal de contas, aquilo nunca tinha acontecido. Eu nunca tinha vivido aquela experiência terrível. Meu filho estava do lado, sem saber o que fazer. Ele era um garotinho. Uma jovem, uma garota da idade da minha filha havia batido nela de forma covarde. Mas a família dela era uma família muito complicada, uma família tido numa linguagem mais popular, uma família da pesada. E a mãe e as irmãs estavam querendo entrar aonde minha filha estava, porém alguns estavam segurando elas, porque elas queriam estraçalhar a minha filha. Quando eu cheguei e me apresentei como pai, eu olhei e disse assim: eu sinto muito, mas eu vou chamar a polícia. E quando eu disse aquilo, a mãe da menina veio na minha direção, pegou na minha camisa e começou a me sacudir. O senhor vai fazer o quê? Eu digo: sinto muito, senhor, eu vou ter que chamar a polícia. E eu percebi que ela queria me violentar. Eu olhei nos olhos dela e disse assim: se a senhora quiser me bater, fique à vontade, eu não vou revidar, mas eu vou chamar a polícia. E ela de fato começou a me bater.
Alguns vieram, agarraram ela, tiraram de cima de mim. A polícia chegou, levou aquela família para a delegacia. Eu fui para prestar queixa, fazer corpo de delito na minha filha. E eu lembro que quando tudo aquilo passou, quando eu parei para ver o que de fato estava acontecendo, eu comecei a chorar desesperadamente. Porque aquilo para mim foi muito humilhante. Foi muito triste e doloroso. Mas o momento mais triste foi quando eu olhei e vi nos olhos da minha filha aquele semblante de medo, de terror, e o seu nariz machucado e minando sangue. No outro dia, quando eu fui na escola para tirá-la de lá, para buscar a transferência dela para uma outra escola, a diretora sentou comigo, olhou para mim e disse assim: seu Márcio, o senhor tem todo o direito de tirar sua filha daqui, ela não pode mais ficar por aqui. A gente suspendeu a menina, mas essa menina é muito complicada, e se a sua filha ficar aqui, ela vai querer ainda continuar perturbando sua filha. Tire-a daqui, leve-a para outra escola. Quando ela me deu a transferência, antes de eu sair dali, ela olhou para mim e disse: deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Escute o que eu vou dizer para você. Até nos momentos de dor, de humilhação, de profunda tristeza, nas circunstâncias difíceis, as quais nós não compreendemos e até nos indagamos e perguntamos: por que, Deus, isso tem que acontecer? Mas até nisso Deus encontra uma oportunidade de ser glorificado. Porque aquela diretora olhou para mim e disse assim: deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Todos da escola estão comentando e dizendo o seguinte: que o senhor suportou o que ninguém suportaria. Eu, seu Márcio, não suportaria, eu teria revidado. Todos estão dizendo que se fossem com eles, teriam revidado. E nós enxergamos, nós vimos com os nossos olhos um homem que prega o evangelho dar a outra face, como ensinou Jesus. Todos estão dizendo aqui que o senhor vive aquilo que prega e prega aquilo que vive. Todos estão emocionados aqui na escola. E pode ter certeza que daqui a alguns dias alguns vão visitar a sua igreja. O que eu quero dizer para vocês é que Eliade e Ezer são mortos. E Efraim, com o coração de paz, com o peito apertado, o coração aflito, ouve a notícia, porque o mensageiro vem e lhe diz que seus filhos estavam mortos. E eu fico imaginando Efraim, quando escuta de que seus filhos haviam sido mortos. Eu imagino Efraim tendo a sua voz embargada. Eu imagino naquele instante Efraim dando passos para trás. Sua respiração fica comprometida. Ele começa a sentir tonturas e uma sensação de desmaio. E a Bíblia diz, a partir do verso 22, está escrito: e Efraim chorou muitos dias a morte de seus filhos. E quando a Bíblia diz que Efraim chorou muitos dias, traduz esses muitos dias por semanas, meses. E naquele tempo, naquela cultura, um pai quando perdia um filho, um pai quando um filho morria sob tais circunstâncias, de forma tão trágica, os historiadores dizem que esse pai lamentava profundamente. Ele rasgava as vestes, rapava a cabeça, jogava cinza sobre a cabeça, ele batia no peito. Os historiadores dizem que eles gritavam em voz alta, eles faziam alarde, alarido, eles pranteavam, eles bramiam. Os historiadores, alguns dizem que o pranto de um pai que perdia seu filho sob tais circunstâncias era tão alto, era tão intenso, era tão desesperador, que podia se ouvir à distância. E a Bíblia diz que Efraim veste luto. Fracasso, derrota. Quando o garoto nasce, o garoto que não tinha nada a ver com o passado de dor de Efraim, com as tragédias que Efraim tinha experimentado, recebe o nome de Berias, que quer dizer maldade.
perversidade, malignidade, derrota, fracasso, desgraça. Ele olha para aquele garoto, para aquela criança, para aquele bebê, e ele transfere, ele vomita, ele destila todo o veneno entranhado na sua alma. Ele olha para aquele menino e o rejeita. Ele simplesmente execra o garoto e ele diz assim: Berias, maldade. Em outras palavras, ele estava dizendo assim: nasceu mais um ladrãozinho de gado, nasceu mais um marginalzinho, nasceu mais um para me dar trabalho, nasceu mais um para perturbar a minha vida. E ele rejeita o menino e deixa o menino com um nome horrível, um nome que simbolizava maldição, um nome que tinha a ver com rejeição, um nome que tinha a ver com orfandade emocional, um nome que tinha a ver com dor, com tristeza, com desgraça. Observe o verso 23, diz assim: e ele chamou o menino de Berias, porque havia acontecido uma desgraça na sua casa. E aqui eu tenho algumas lições para passar para vocês. E eu não me incomodo com esse silêncio, porque eu tenho convicção de que vocês estão ouvindo atentamente. E o Espírito de Deus está aplicando e trabalhando de uma forma preciosa no coração de todos que aqui estão, ouvindo atentamente a revelação da palavra. Levante as duas mãos, se possível, se você quiser. Faça isso agora. Quem é pai, quem é mãe, levante suas mãos, por favor. Os filhos também, por favor, ergam as mãos em nome de Jesus. Porque estou aqui nesta noite convicto que sou porta-voz das boas novas do Senhor. Sou nesta noite profeta de Deus para a sua vida, para dizer, para declarar, para verbalizar, para profetizar que em nome de Jesus, apesar de toda dor, apesar de toda tragédia, apesar de toda circunstância adversa, apesar de toda desgraça, apesar de um passado de dor, de perdas e danos, apesar de tudo que veio e sobreveio de ruim sobre tua vida, sobre tua casa, eu estou aqui para profetizar que em nome de Jesus, essa história de dor, de maldição, de tristeza, essa história de tragédia não vai terminar assim, não vai acabar dessa maneira.